Continuando com nossas videoaulas a respeito da teoria de conjuntos, né, agora a gente já está indo para os conjuntos numéricos. Hoje nós vamos abordar um pouco a questão dos conjuntos dos números inteiros, né? Eu acho muito interessante a questão dos números inteiros porque há o surgimento de dois elementos muito importantes para a matemática, né? Os números negativos e o zero, né? Esses dois campos, os números negativos, né, o conjunto dos números negativos e o zero, eles por muito tempo foram questionados, por assim dizer. Por exemplo, né, os gregos eles já conheciam algumas frações, né, mas eles não tinham conhecimento dos números negativos, né? Pelo menos assim, aonde eu li a respeito da história da matemática, não vi nenhuma existência desses números negativos, né? O zero ele surgiu, acho que, se não me engano, pelo que eu li, assim, é no século 6 a.C., né? Então, a primeira ideia, os indícios de zero surgiram nesse momento. Então, assim, e tem uma questão muito... envolvendo a história da matemática muito interessante, né? Por exemplo, até o século XVI, o século XV, uma coisa assim, tinha muito matemático que não aceitava o número negativo, né? Durante o período da Idade Média, né? O zero era visto como a questão da ausência, né? Então era uma coisa inconcebível, né? Por exemplo, a ausência de Deus, né? Que tinha essa um dos livros que eu li, né? Tanto que por muito tempo foi proibido de escrever o número na forma assim como a gente conhece, 0, 1, 2, sim, só na forma descrita. Por quê? Porque dessa forma o número zero ele não surgia. No caso, por exemplo, assim, quando a gente fala do número 10, né, quando a gente escreve ele, não tem o surgimento do número 10. Agora, quando a gente escreve o número 1, 0, é diferente. Então, por muito tempo foi proibido isso, né? Mas, com o tempo, com a evolução das ciências, né, a mudança de concepção na Idade Média para a Revolução Industrial, o surgimento do número, a concepção, a aceitação dos números foi muito maior e hoje nós conhecemos eles, né? Hoje nós temos até teorias a respeito deles, assim. Eu vou apresentar algumas para vocês e assim, eu vou dividir essa videoaula em 3 partes porque ficou muito densa, muito grande, assim. Então eu vou dividir em 3 partes essa videoaula, beleza? Então vamos lá começar com essa videoaula. Bem, então olha lá, números inteiros, né? Eu, professor Christian, vamos falar um pouquinho sobre esse conjunto, né? Que é um dos conjuntos mais importantes para matemática, assim, no conceito de avanço de matemática, né? Então, a primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte, né? Qual que é a diferença, né? Bem, no conjunto dos números naturais, a subtração só acontecia quando o minuendo era maior que o subtraendo, né? Agora, no conjunto dos números inteiros, isso já pode acontecer, ou seja, a subtração só acontecia se A fosse maior ou igual que B. Agora, no caso, eu posso ter essa opção assim. Então, essa é uma grande diferença já que ocorre quando a gente fala dos números inteiros, né? Então, antes eu só podia fazer 3 menos 2. Hoje eu consigo fazer 2 menos 3, né? Com esse avanço do conjunto dos números inteiros, né? Então, como eu falei, para trabalhar com esses tipos de problemas, foi necessário fazer uma ampliação do conjunto dos números naturais, introduzindo assim o conjunto dos inteiros negativos, né? Isso possibilitou a realização de subtração de qualquer 2 números naturais. Então, essa é um grande avanço para a matemática, é isso. Agora, eu consigo fazer qualquer tipo de subtração quando eu estou inserindo dos números inteiros negativos, né?
Lógico que com isso, né, quando a gente fala na questão da matemática, né, a matemática ela é regida por regras e existe uma relação de ordem, então com isso houve-se a necessidade de estender as operações e as relações de ordem dos naturais. Essas relações de ordem a gente já discutiu na nossa videoaula que fala sobre os conjuntos dos números naturais. Mas antes, vou falar um pouco da história, né? Os números inteiros eles não surgiram como uma consequência dos números naturais. As frações positivas vieram antes. Também não foi introduzida de maneira estruturada. Muito pelo contrário, simplesmente surgiram de decorrência da prática. Ou seja, eu imagino que não foi uma situação assim, eu estou fazendo uma situação e de repente o número... há um estudo específico sobre os números inteiros negativos. Não, eu imagino que deva ter sido alguma coisa relacionada ao comércio, uma coisa nesse sentido que veio surgindo os números negativos. E isso mais uma vez reforça a ideia de que a matemática ela não é o fruto de um estudo específico. Não, ela vem de estruturas práticas. Muitos dos conceitos que nós conhecemos da matemática, ela surge da necessidade da prática, né? Por exemplo, assim, hoje, onde é conhecido o Irã, ali existe um encontro de dois rios, do Tigres e Eufrates. Então ali, acho que é a região da Babilônia, então havia uma região muito de comércio. E nessa questão eu imagino que deveria ter alguma relação com essa relação comercial, né? A pessoa comprava, ficava devendo, e esse dever, ou seja, dessa decorrência prática, é que eu imagino que deva começar a surgir as primeiras indícios dos inteiros negativos. As primeiras civilizações em que os números negativos apareceram foram na China, né? Século III a.C., e depois na Índia por volta do século VI d.C. Ou seja, o que eu quis dizer naquele momento foi que os primeiros indícios, mas as primeiras escritas desses termos foi a China no século III a.C. e depois no século VI depois de Cristo. Então, vocês percebem que, pensando assim do ponto de vista da evolução da história, né, nós temos lá os gregos, né, muitas vezes 10, 12 a.C., né, desenvolvendo matemática, desenvolvendo um tipo de pensamento, né, os próprios egípcios, né, e agora, né, só no século III a.C. o primeiro surgimento de uma escrita, e na Índia no século VI depois de Cristo, né? A Europa até o século XII, eu tinha falado do século XV e me enganei. Até o século XII não tinha matemáticos que não aceitavam bem a ideia dos números negativos, exatamente porque vinha de uma questão uma relação com a negatividade, uma relação assim com meio relacionada temos que entender que nesse momento, século XII, nós estávamos vivendo sobre uma questão da Idade Média, onde há uma influência muito grande da Igreja nas decisões do momento, né? Então a ideia do negativo se trazia uma questão de coisas negativas, né, da própria essência da palavra, né? Então muitos matemáticos que eram ligados à Igreja não tinham muita aceitação dos números negativos. Intuitivamente falando, todas as diferenças, 0 menos 1, 1 menos 2, 2 menos 3, 3 menos 4, são equivalentes e representam o mesmo número menos 1. E de maneira análoga surge o menos 2, o menos 3, e com a obtenção desses novos números houve a necessidade de incorporá-lo aos naturais. Ou seja, se eu pego o 0 subtraído do menos 1, 1 do menos 2, 2 do menos 3, nessa perspectiva, sempre aparece o número menos 1. Nessa mesma concepção, se eu pegar 0 menos 2, 0 menos 3, ou 1 menos 3, 2 menos 4, 3 menos 5, pode perceber que todas essas aparecem a mesma resposta, que é o menos 2. Então, com isso, houve o surgimento dos números, né? Menos 1, menos 2, menos 3, e, novamente, como eu estava falando, a necessidade de uma obtenção desses novos números, incorporá-los aos números naturais.
E nesse sentido, o que a gente pode falar? Quando nós referimos à extensão, estamos falando a respeito das operações de adição e multiplicação dos números naturais. Ou seja, se eu pego dois naturais e somo eles, eu tenho um natural. Se eu multiplico dois naturais, eu vou continuar tendo um número natural. Agora, com a inserção dos números inteiros negativos, temos um novo conjunto numérico, que é o conjunto Z, né? O conjunto numérico Z vem de Zahlen, Zahlen que quer dizer inteiro em alemão, né? Então, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0 são elementos novos, né? Apesar que existe uma discussão muito grande entre se o zero é natural, o zero é inteiro, mas não é nosso caso aqui discutir isso aqui não. Então nós temos essa questão, menos 3, menos 2, menos 1, 0, surge um novo conjunto, né? E percebam que é uma extensão, né? Há um crescimento desse conjunto, né? Porque vamos pensar assim, os naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai continua. Agora nós colocamos um novo, assim, inserimos novos elementos nesse conjunto, né? E agora começa-se o conjunto dos inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E se nós pensarmos na perspectiva de teoria de conjuntos, a gente pode dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto de Z. Outra questão também que nós temos que falar é a questão da ideia de menor e maior, né? Isso é uma questão muito interessante, né? Porque menos 5 e menos 3, quem é menor, quem que é maior, né? Então, essa é uma relação que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas é muito interessante porque com o surgimento dos números negativos, nós sabemos que o menos 5 é maior, né, que o menos 3, né? Desculpa, é menor que o menos 3, né? Então, é uma relação que nós temos assim que dá uma certa confusão às vezes, né? A questão da simetria em relação ao zero, né? Ou seja, o surgimento de um oposto, né? O oposto ou simétrico de 3 é menos 3. Então, quando a gente soma 3 com mais menos 3, nós temos o zero, que é a mesma coisa que menos 3 mais 3. E nesse sentido, começou-se a aparecer o quê? Inseriu-se a subtração. Então agora nós temos a adição, a multiplicação e subtração, que elas são bem definidas. Ou seja, a soma ou produto e a diferença de dois inteiros resulta em um inteiro. Já a divisão nem sempre resulta nesse resultado. Por exemplo, menos 7 dividido por 2 não existe uma solução inteira. Então, esse é um outro conceito, é o que é o conceito da divisão, que a gente vai falar dele quando nós estivermos falando dos números racionais. Bem, essa foi a primeira videoaula a respeito do conjunto dos números inteiros, né? Nós vamos abordar mais algumas videoaulas a respeito desse assunto, né? Mas eu já vou adiantar algumas coisas, por exemplo, assim, a questão do próprio critério de divisibilidade, né? Porque assim, a partir do surgimento dos inteiros, novos elementos surgiram, né, como o surgimento dos números negativos, mas no entanto começaram os novos questionamentos, né? Por exemplo, assim, nós já temos algumas questões relacionadas aos números naturais, mas que elas ganham um pouco mais de força com o surgimento dos inteiros, né? Então, uma das questões que nós vamos tentar colocar é quando que nós temos uma divisão que é exata e quando que ela não é exata. E isso é muito importante, assim, quando a gente avança nos estudos, porque isso contribui para o entendimento de novos elementos que fazem parte da sociedade moderna, que é a criptografia, né? Então, a gente vai falar disso na próxima videoaula. Até mais!